Fala galera, beleza? Aqui é o Hendrik e para quem não me conhece, eu sou estudante aí, eu estou estudando para passar em medicina. Fui aprovado em medicina na Mackenzie, fui aprovado na PUC Paraná, que é a nona melhor curso de medicina do Brasil, e agora estou estudando para passar na USP. Bom, e para quem não conhece também esse canal aqui, eu estou estudando aqui para passar na USP e fruto dos meus estudos do dia inteiro, eu vou entregar aqui o melhor, o que eu vi que é mais importante assim dos conteúdos, o que eu vi que eu realmente preciso focar, aprofundar, as coisas, os detalhezinhos, aquelas coisas assim que são importantes, que eu vi durante todo o meu dia de estudos e eu vou trazer aqui para vocês só o principal aqui, só o mais importante. Então, para você aí que quer prestar cursos muito concorridos, inclusive eu tô curioso aí, joga aí nos comentários aí, me fala qual curso que você quer, qual objetivo que você quer cumprir aí, passar em qual prova e tal, porque esse conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês, fruto de um dia inteiro de estudos aí, só trazer a nata, assim, o que eu vejo aí nos meus estudos que eu preciso realmente prestar atenção e tal, trazer para vocês aqui, que vai me ajudar, porque uma das melhores formas de aprendizado é ensinando. Vocês pesquisam melhor depois, mas 10% aproximadamente você retém lendo, 20% com aula, 30% se for um intermediário junto ali, daí umas outras formas de estudo lá 40% e tal, mas ensinando você aprende cerca de 90%. Ou seja, se você quiser, ensina para tua mãe, ensina para teu cachorro, para tua tartaruga lá, seja lá o que for, vai no espelho assim, você aprendeu o conteúdo assim, fica no espelho assim, vai dando aula para você mesmo, que aí você vê se você realmente aprendeu aquilo. E isso daí ajuda na tua memória a fixar, porque você aprende aquele conteúdo e vai revisando, e daí você realmente consegue aprender o conteúdo, poder avançar nele para as coisas mais profundas e tal, e solidificar a sua base. E aí você vai construindo. Porque uma outra dica aqui para vocês, você estudar sem revisão é como se fosse você encher um balde d'água, que você quer encher aí com estudo, só que tem um furo, então sempre vai estar escapando alguma coisa. Se você não revisar, não importa, se você estudar o dia inteiro, dia e noite, não adianta, você vai esquecer e você vai ter que reestudar e tal. Então a revisão é muito importante para solidificar o conteúdo que você já aprendeu, que você se esforçou para aprender ali e seguir cada vez construindo mais e aí rumo à aprovação. Então, para vocês aí que querem esse conteúdo, que também, esse canal aqui eu vou falar também dos meus aprendizados sobre estudo e tal, sobre o que Deus também tem me ajudado aí nos estudos e tal, me dado sabedoria, é o que eu vou trazer para vocês aí, tá bom? Então, vamos junto nessa aí, rumo à aprovação. Bom, então indo pro vídeo hoje eu não estudei muito conteúdo, assim, eu não fiz uma lista igual o vídeo anterior, que eu tive o conteúdo assim, só o principal aí da minha semana passada. Trouxe tudo aí, gravei ontem no domingo aí, trouxe tudo, os melhores conteúdos bem explicadinho para vocês no vídeo de ontem. Hoje é diferente. Hoje eu assisti as aulas de manhã ali do meu cursinho, que a gente está num período de revisão, então a gente está vendo muita coisa aí, muita coisa que até eu diria que foi mais tranquilo hoje, porque os professores pegaram o principal, assim, o que mais cai e que você não tem como ir para a prova sem saber. Então foi mais tranquilo hoje de manhã. Até terminou antes a aula, daí eu consegui treinar, foi bem legal, assim. Terminou umas 11h10, normalmente termina meio-dia e 15. O meu cursinho vai das 7h15 até meio-dia e 15. São só 6 aulas e tal, bem de boa, 2 intervalos. Daí nessa semana de revisão eles estão reduzindo um pouco a carga horária para você focar em prova, fazer prova antiga, essas coisas e tal. Para o EPG, que é o vestibular estadual que tem aqui perto. Mas que não é o meu foco agora é só as top do Brasil. Então, eu fui um pouco mais tranquilo de manhã, daí eu fui pra academia e tal, daí fiz algumas coisas aqui em casa, daí eu fui fazer prova hoje à tarde. Fui fazer prova, terminei agora há pouco aí, só voltei pra casa, jantei e vim gravar aqui pra vocês. Peguei essa provinha aqui da FUVEST desse ano, e vocês podem até ver aqui que tem essa 52, cara. Vocês vão ver a obra que eu fiz aqui, e uma coisa que eu sabia que eu não devia ter feito, mas eu fiz. Eu vou chegar lá. Mas por isso, hoje foi um dia que eu fiz a prova, então não tem aquela série de listinhas assim de conteúdos que eu vi durante o dia que eu estudei que eu vou trazer para vocês, mas vou contar um pouquinho como é que foi a prova, o que vocês devem fazer também, o que vocês não devem fazer, que eu tenho um negócio aqui que, meu Deus. Vamos lá. Foi a USP, né? A USP eu não estou muito familiarizado com as provas da USP, estou aprendendo agora, porque eu tive essa decisão de que eu quero passar nos melhores recentemente. Foi uma semana que eu fiquei doente e tal, daí eu aproveitei, já que eu não estava conseguindo estudar,
fui fazer outras coisas, fui meditar, fui orar, orar bastante, assim, pedir planejamento, sabedoria para essas coisas. Peguei um livro para ler. Cara, eu preciso mostrar esse livro para vocês. Ó, peguei aqui o livro ali, fui no escritório pegar. Ó, esse livro aqui, Ben Carson, conta a história de um neurocirurgião que foi o primeiro neurocirurgião a fazer uma cirurgia de separação de gêmeos siameses, que é uma cirurgia que ninguém nunca tinha feito, assim, separar dois crânios. Vou pegar aqui a página que mostra, tem até um desenho. E aqui, ó. Ele fez isso daqui. Esse daqui é ele contando uma parte da cirurgia dele, que foi uma cirurgia que, cara, durou, se não me engano, foram 22 horas, assim, de cirurgia. Pensa nisso, cara. Porque tamanho das veias, assim, um bebezinho, assim, pensa, já é difícil operar uma cabeça desse tamanho. Imagine um bebezinho, assim, bem recém-nascido ali, 6 meses e tal, você operar. Enfim, esse livro aqui, que daí ele conta toda a trajetória dele e que ele chegou nos estudos, fruto dos estudos dele, ele chegou quando ia escolher a faculdade que ele ia fazer medicina, ele estava sendo requisitado por todas dos Estados Unidos, todas as melhores, assim, consequentemente as melhores do mundo. Então, chegou até na decisão, ele estava contando ali, agora eu vou para onde? Vou para Harvard ou vou para Yale? Cara, então, pô, sensacional, inspiração aí demais, referência aí para vocês, recomendo demais, Ben Carson. E também que ele fala bastante, né, de como Deus ajudou. Deus ajuda muitas vezes ele, quando ele tá fazendo cirurgia, dá inspiração, assim, mostra, assim, às vezes coisa que ele não sabia como faria, ele conta ali no livro, tipo, do nada, assim, ele orando, assim, via uma inspiração. E se eu fizer isso? E dava certinho, assim. Olha, sensacional, sensacional, recomendo demais para vocês. E daí, dele também, agora eu tô lendo esse, que ele escreveu aí, Sonhe Alto. Agora que eu terminei o Ben Carson, nos tempinhos aí, antes de dormir, quem sabe, alguma coisa, eu tiro um tempinho para ler. Mas vamos lá, então. Agora que eu já entendi, né, que eu foco nas melhores universidades, eu peguei essa prova para fazer da USP e tal, eu tinha feito uma vez na vida também, em 2020, ano passado, né, 2024, só por esporte, assim, porque eu queria fazer as provas, assim, pô, primeiro ano de vestibular e tal. Daí eu fui fazer prova da Força Aérea, inclusive passei. Depois, se vocês quiserem, eu conto melhor pra vocês isso, cara. E foi Deus falando pra eu não cursar lá, porque, pô, imagine, cara, se pilotar jato, assim, essas coisas. Era o meu sonho, eu achava que era o meu sonho antigamente, mas Deus me mostrou que os planos dele são muito maiores pra mim. Então, foi nessa fase aí que eu fiz a prova da FUVEST de 2024. Eu nem tinha estudado, nem tinha visto obra, nem nada, daí tanto que eu nem joguei para medicina. Daí eu fui fazer lá e, pô, não foi o resultado, assim, aquele incrível, assim, para passar em medicina, né? Eu joguei para engenharia lá, fiquei na nota de corte e tal, mas não fui fazer a segunda fase, enfim. Essa era a minha experiência com a FUVEST. Daí hoje foi a segunda prova da FUVEST que eu fiz na vida. E, olha só... Não é uma prova que eu estou muito familiarizado ainda, por isso contar para vocês aqui que não foi o melhor desempenho do mundo. Não foi o melhor desempenho, assim, eu podia ter ido bem melhor, mas eu não vou dar desculpa que hoje eu estava mal, hoje eu estava com sono, não sei o que, não. É uma prova que eu não estou familiarizado. Então, contar para vocês aqui um pouquinho que eu fiz 75% da prova. Não é um desempenho horrível, não é um desempenho ruim, mas pra gente que quer passar em medicina, que é 80, ainda tem que remar um pouquinho, tem que focar nessa prova. Ó, 68, 75%. 68 das 90. Cara, essa prova aqui, eu diria que foi o seguinte. Teve umas questões assim que eu não estava acostumado, tem algumas que eu ainda vou corrigir, né? Eu só anotei, assim, eu vi ali quais que eu errei, assim, marquei aqui, ó, tipo, por exemplo, essas duas aqui de língua portuguesa, cara, não sei como eu errei isso daqui, mas eu vou corrigir amanhã, porque é até bom dar um tempo pro seu cérebro, assim, para você esquecer qual que é a resposta certa que você viu ali no gabarito e você poder refazer a questão, daí você vê se cai no mesmo erro de novo, e aí você vai corrigindo tua prova. É isso, você tem que focar no erro, você tem que ver essa prova como uma coisa, assim, que te mostrou que você tem que estudar. É uma coisa boa, se você acertou, beleza, legal, mas não é isso que você vai focar. Você não vai se basear assim, no número de acertos e nada, você vai focar no erro. Até você fechar os 90, tem coisa para melhorar, entendeu? Então é isso, foque no erro, porque é assim que daí você vai conseguir evoluir. E daí, como foi uma primeira vez aqui, só antes disso, falar para vocês, cara, que obra que eu fiz. Olha essa questão.
essa página aqui, abençoada, bendito seja o examinador que fez. Cara, ele deixou o efeito estufa, não o efeito estufa, envolvia também, mas a camada de ozônio, cara, como é que o cara conseguiu deixar tão difícil? E essa 52 aqui é para ser, era para ser ok, assim, é um tema difícil, que é sobre a dispersão da luz, então tem aqueles negócios ali, aquelas coisas da faixa do cara lá. Eu tô falando para vocês aqui bem direto, mas dispersão de luz, que daí vai formar as faixas e tal, e tem que ter um orifício da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda e tal, da sua onda. E eu pensei que fosse até tranquilo, mas cara, como é que ele conseguiu dificultar tanto? E eu tava, tipo, fazendo tão suave assim a prova, que deu, vamos lá, né, cara? A gente sabe, a gente tem uma noção, assim, né, de como é que é e tal, ondulatória, vê lambda F, tipo, básico, assim, sabe? Daí eu fiquei na questão. Não, eu consigo. Não, eu consigo, vamos conseguir. Eu já tô aqui mesmo, vamos até o final. Cara, não é que eu fiquei uns 12 minutos na questão, assim, não duvido que tenha sido tudo isso. Não consegui chegar na resposta, nem perto dela, porque teve um detalhezinho ali que faltou. Um detalhezinho na análise da questão que faltou. E, nossa, isso quebrou meu ritmo de prova de um jeito. Porque daí você ficou naquela questão e você não conseguiu ainda. Puxa, isso quebra teu ritmo de prova. Eu consegui fazer no tempo, mas não foi o melhor resultado. Talvez isso daí tenha influenciado também. Então, para vocês que fazem prova, eu já sabia disso, mas eu esqueci. Eu achei que estava muito tranquilo. Não, FUVEST, bem tranquilo. Não é assim, né? Então, quando você vê uma questão difícil, cara, deixa para depois. Se você quiser mesmo assim fazer, insiste, veja por cima. Se você vê, olha, não, eu acho que eu vou conseguir assim, mas se você vê que vai demorar também, deixa para depois. Segue na prova, porque daí eu fui seguir. Cara, era cada questão ridícula assim que tinha aqui. Tipo, na boa, que eu fiquei acho que umas 2 páginas sem errar nada, assim, cada questão ridícula que tinha ali depois, e que se fosse no dia da prova eu tivesse muito distraído, fazendo a questão ali, focando só naquela, eu ia deixar todas as fáceis ali para depois, e uma fácil tem o mesmo valor que uma difícil na FUVEST. Então, pô, esqueça, viu como que a questão é muito pedeira, muito difícil, deixa para depois. E, inclusive, não era uma questão que você tinha que ter um conhecimento muito fundo. Beleza, que também era a dispersão da luz, então tem umas equaçõezinhas ali que são bem específicas, né, desse conteúdo, mas era mais da análise da questão, que a FUVEST tem isso, né, faz uma questão que pega um assunto que até não seja tão difícil, mas, tipo, monta de um jeito, assim, sabe, que você tem que decifrar. Então, deixa as questões difíceis para depois, por último, beleza? Combinado? Combinado, Henrique? E beleza, teve algumas questões aqui que eu ainda vou ver, né? Eu vou corrigir amanhã, mas o que eu tenho para dizer para vocês também, hoje vai ser um vídeo um pouco mais curto, né? Porque foi só isso, então, cara, uma outra coisa aqui que eu acho que foi isso, que o meu desempenho não foi tão incrível, porque foi a primeira vez que eu fui pegar essa prova. Quando você for pegar simulados para fazer, tem que fazer uma série de simulados para você ter uma noção da prova. Por exemplo, do Enem. O Enem, cara, linguagens... Poxa, eu não conseguia fazer direito, assim, linguagens e tal, não entendia. Até que eu conheci um canal no YouTube, inclusive recomendação demais para vocês. Theo Affini é o nome do cara. Cara, ele te mostra, assim, que o Enem é muito mais simples do que parece. Não é interpretação, é análise da questão, que tá tudo a resposta ali. De linguagens, estou falando de linguagens. Aí no resto tem suas especificidades, né, cada matéria, mas assistam lá, é muito interessante. E você pega assim um jeito que, nossa, nos simulados assim eu não tava fazendo tanto assim. No meu primeiro simulado, cara, do primeiro dia, nossa, eu fiz tipo 30 em cada uma praticamente. Matemática, natureza também, acho que eu fiz, não lembro, mas nesse ano aí, né, eu fiz acho que, não sei, uns 30 e poucos, assim, 33 de matemática, 34. E aí, eu fui fazendo simulado, prova. E aí eu consegui, cara, chegar na hora da prova, fiz mais de 40 em matemática, fiz 40 em linguagens. Então, o primeiro resultado sempre é um lixo. A não ser que você tenha pegado uma prova que você tinha muita afinidade, assim, ou seja, já tinha os conhecimentos, assim, já tinha visto questão. Normalmente, a primeira prova
é o pior desempenho. Mas daí você vai galgando, vai aumentando e até chegar na hora de verdade que você manda ver. Entendeu? Então, eu acho que é isso também, né? A primeira provinha que eu peguei, não vou esconder meu resultado, foi isso daqui mesmo, 68 de 75. 68 de 90, que dá 75%, então não é o resultado que eu queria, né? Porque, pô, eu esperava fazer mais, mas é uma prova que eu não estava acostumado. Então, continua treinando, né? Até você ficar craque na prova. Até você pegar o jeito das questões, o conteúdo do jeito que eles cobram, que daí você fica craque. Beleza? Então, gente, foi isso. Hoje foi o vídeo, não foi um tanto conteúdo assim, foi mais para contar para vocês estratégia de estudo, né? O que eu compreendi, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que fazer de certo aí na minha prova. E me acompanhem aí que agora amanhã eu vou assistir as aulas do cursinho de manhã, ver o principal do cursinho e corrigir essa prova. Então amanhã de noite, quem sabe, vocês vão descobrir o que tinha que fazer nesse exercício aqui, ó. Se você quiser dar uma olhadinha aí, tentar resolver, ó, é a questão 52 da FUVEST, prova S1. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, viu? Na boa, nem perca tempo. Mas amanhã eu conto pra vocês o que aconteceu aqui e como é que faz. Beleza? Então, gente, quero desejar para vocês uns bons estudos, sigam aí o caminho de vocês, deixem nos comentários, eu realmente quero saber qual que é o curso que vocês querem, qual que é o objetivo que vocês têm de passar. No vídeo anterior teve gente que comentou ali sobre o poliedro, sobre bolsa do poliedro e tal, eu achei muito legal isso. Foi uma prova que me surpreendeu também, eu achei que ia ser balelinha assim, e eu consegui um bom desempenho, mas não 100% de bolsa. Inclusive, se vocês quiserem que eu conte para vocês, tem um outro cursinho aqui muito bom chamado Fleming, que eu consegui 100% de bolsa nele, demonstrando meus desempenhos aí, minhas colocações nos vestibulares e tal. Então, cara, o poliedro é para ser alto nível. Então, obrigado aí, gente. Fiquem com Deus, então, continuem estudando, busquem seus sonhos, porque o mundo precisa da habilidade que só você tem. Sigam firmes aí e com Deus junto vai dar certo, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Valeu!